A Precision Motors, em São Paulo, não se parecia em nada com uma oficina comum. Era um santuário de metal e vidro, um laboratório onde a perfeição era a única religião. O chão de epóxi branco brilhava sob a luz fria dos painéis de LED, refletindo as silhuetas esculturais de Ferraris e Lamborghinis que aguardavam, silenciosas, por cuidados especializados. As ferramentas repousavam em painéis de aço escovado, organizadas com uma precisão cirúrgica que beirava a obsessão. No ar, pairava um perfume caro, uma mistura de óleo sintético de alta performance e o couro novo dos interiores impecáveis. Lá fora, do outro lado da vitrine imaculada, a realidade da metrópole se impunha com sua calçada cinzenta, o ruído incessante do trânsito e a poluição que manchava o céu. O contraste era brutal, um lembrete constante da fronteira entre um mundo de luxo controlado e o caos da vida real. Do lado de fora, parado como uma estátua esquecida pelo tempo, estava Miguel. Aos 65 anos, seu corpo magro e curvado contava da história de noites frias e dias de fome, suas roupas gastas e sujas servindo como uma triste armadura contra o mundo. A barba por fazer e os cabelos grisalhos e desgrenhados completavam a imagem de um homem que a sociedade havia descartado. No entanto, quem olhasse mais de perto, para além da miséria aparente, encontraria um detalhe desconcertante. Seus olhos eram incrivelmente lúcidos, penetrantes, carregados de uma inteligência que a vida na rua não conseguiu apagar. Suas mãos, embora calejadas e sujas, tinham dedos longos e ágeis, como os de um pianista. Ele não olhava para os carros com cobiça, mas com uma reverência profunda, hipnotizado por uma Ferrari clássica cujo motor estava exposto, um coração mecânico pulsando sob as luzes da oficina. Tomando coragem, Miguel se aproximou da entrada aberta, seus pés arrastando-se com hesitação. Dois mecânicos jovens, vestidos com macacões imaculados, conversavam com um ar de superioridade. Com uma voz baixa e rouca, moldada pela falta de uso e pelo frio, Miguel fez seu pedido humilde. Com licença, eu entendo desses motores. Me deixem dar uma olhada, só por um prato de comida. A resposta não veio em palavras, mas em uma explosão de gargalhadas cruéis que ecoaram pelo silêncio da oficina. O som era agudo, cortante, e atraiu a atenção de outros funcionários. Um dos mecânicos se virou, o rosto contorcido em um esgar de desprezo, e cuspiu a frase que selaria o momento. Volta pro lixo, velho. Suas mãos sujas não tocam nem no pneu disso aqui. A humilhação foi pública. Um golpe brutal que fez Miguel encolher os ombros, mas não desviar o olhar. Do alto de seu escritório envidraçado no mezanino, Arthur observava a cena. Dono daquele império de precisão, ele sentiu uma onda de nojo pela atitude de seus funcionários. Mas foi o olhar de Miguel que o paralisou. Atrás da dor evidente da ofensa, havia algo mais, algo que Arthur não via há muito tempo. Um conhecimento inabalável, uma certeza tranquila que parecia dizer que aquelas mãos sujas sabiam mais sobre aquele motor do que qualquer um ali. Naquele instante, a apatia que governava os dias de Arthur se quebrou. Ele não viu um morador de rua sendo humilhado. Ele viu a personificação da paixão pura que ele mesmo havia abandonado décadas atrás, a mesma chama que o fez começar tudo aquilo. E naquele olhar, ele viu uma faísca de sua própria alma perdida, um convite silencioso para lembrar quem ele era antes do sucesso o deixar tão vazio. Arthur desceu as escadas de metal com uma lentidão deliberada, cada passo ecoando no silêncio tenso que se instalara na oficina. Os mecânicos, antes tão arrogantes, agora pareciam estátuas de gesso, seus sorrisos de escárnio congelados em máscaras de apreensão. Ele não olhou para eles. Seus olhos estavam fixos em Miguel, que permanecia imóvel, um pilar de dignidade frágil em meio à humilhação.
Arthur parou a poucos metros do homem, ignorando o abismo social que os separava, e sentiu o cheiro de rua misturado ao perfume caro de seu próprio estabelecimento. Aquele contraste, antes uma barreira, agora parecia a ponte para algo que ele havia perdido. Ele não via um mendigo, mas um espelho distorcido de sua própria paixão esquecida, e a necessidade de entender o que se passava por trás daqueles olhos lúcidos era mais forte do que qualquer convenção social ou medo do ridículo. A voz de Arthur saiu calma, mas carregada de uma autoridade que fez todos prenderem a respiração. Ele não se dirigiu aos seus funcionários, mas diretamente a Miguel, como se fossem os únicos dois homens no mundo. "Você disse que entende desses motores", começou ele, apontando com o queixo para a Ferrari. "Então me diga, o que você vê de errado naquele motor?" O silêncio se aprofundou. Miguel hesitou por um segundo, seus olhos percorrendo as linhas complexas do V12 exposto. Então, com uma voz rouca, mas precisa, ele respondeu: "A tensão do tensor da correia de distribuição está 1 milímetro fora do ideal. Provoca uma vibração quase imperceptível em alta rotação, mas com o tempo vai desincronizar as válvulas. É um som, um lamento que só o metal entende." Arthur sentiu um arrepio. Era um diagnóstico que sua equipe levara 1 semana para sequer suspeitar. O choque na oficina foi palpável. Os mecânicos se entreolharam, incrédulos. Aquele diagnóstico não era algo que se aprendia em manuais. Era o tipo de sabedoria que nascia de uma vida inteira de intimidade com a mecânica. Arthur, por sua vez, sentiu uma faísca de excitação que não sentia há anos. Naquele momento, ele tomou uma decisão que desafiava toda a lógica de seu mundo meticulosamente construído. "Muito bem", disse ele, sua voz ressoando com finalidade. "Aquele carro é seu. Se você conseguir consertar esse problema que minha equipe inteira não conseguiu resolver, você terá um emprego nesta oficina e um lugar decente para ficar." As palavras pairaram no ar. Uma promessa tão absurda quanto a cena em si. E o desprezo nos rostos dos funcionários se transformou em puro espanto. Nos olhos de Miguel não brilhou a esperança imediata que todos esperavam. Em vez disso, uma sombra de dor e hesitação passou por eles. Anos de desconfiança e promessas quebradas haviam construído muralhas altas ao redor de sua alma. Ele olhou para as próprias mãos, sujas e calejadas, e depois para o motor imaculado. Confiar em alguém novamente era um risco maior do que qualquer reparo mecânico. Era como tentar remontar seu próprio coração quebrado. No entanto, o olhar de Arthur não continha pena, apenas um respeito genuíno, e talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente. Com um aceno quase imperceptível, um movimento que carregava o peso de uma vida inteira, Miguel aceitou o desafio. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas de uma expectativa quase sagrada. Arthur o conduziu para dentro, e o som dos sapatos gastos de Miguel no chão, de epóxi branco, foi o único ruído a quebrar o silêncio. Os funcionários se afastaram como se ele carregasse uma doença, seus olhares uma mistura de nojo e curiosidade mórbida. Eles não viam o conhecimento em seus olhos, apenas as roupas sujas e o cheiro da rua que ele trazia consigo. Para eles, aquilo era uma loucura de seu chefe, uma excentricidade que mancharia a reputação da Precision Motors. É em momentos como este, quando a dignidade de um homem é posta à prova pelo preconceito cego, que pedimos a vocês que se inscrevam no canal. A sua ajuda nos permite continuar contando histórias sobre a força que existe por trás das aparências, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está na superfície. Naquela noite, Miguel não dormiu na calçada fria. Arthur o levou para um pequeno quarto nos fundos da oficina, usado para descanso dos funcionários. Era simples, com pouco mais que uma cama e um banheiro, mas para Miguel era um palácio. A sensação da água quente do chuveiro em sua pele
lavando camadas de sujeira e desespero. Foi um ritual de purificação. Ele olhou seu reflexo no espelho, um rosto envelhecido e marcado, mas com os mesmos olhos penetrantes de sempre. Ao vestir as roupas limpas que Arthur lhe deixara, um macacão simples da oficina, ele não se sentiu como um novo homem, mas como alguém que estava lentamente se lembrando de quem realmente era. A comida quente que lhe foi servida não apenas aqueceu seu estômago, mas começou a derreter o gelo que se formara ao redor de seu coração por tanto tempo. Na manhã seguinte, quando Miguel entrou na oficina, a transformação era sutil, mas profunda. O cabelo e a barba estavam aparados, e o macacão limpo, embora um pouco largo, lhe conferia um ar de pertencimento. Ele caminhou diretamente para a Ferrari, seus movimentos agora mais seguros, menos hesitantes. Ele não tocou no carro imediatamente. Em vez disso, ele o circulou, observando, ouvindo o silêncio do motor, como um médico avaliando um paciente. Suas mãos, agora limpas, mas ainda marcadas pelo trabalho de uma vida, pairavam sobre o metal, sentindo a energia da máquina. Os outros mecânicos observavam de longe, com um ceticismo ferino, esperando que ele falhasse de forma espetacular. Eles não entendiam que, para Miguel, aquilo não era um trabalho, era uma conversa com uma velha amiga. A hostilidade não demorou a se manifestar de forma mais concreta. O mecânico-chefe, um homem chamado Ricardo, cujo orgulho fora ferido pelo diagnóstico preciso de Miguel, começou uma campanha silenciosa de sabotagem. Ferramentas essenciais desapareciam misteriosamente da bancada de Miguel. Manuais técnicos eram acidentalmente guardados em locais errados. Ricardo e seu grupo faziam piadas em voz alta, esperando desestabilizá-lo. Mas Miguel parecia operar em um plano diferente. Quando uma chave de torque específica sumiu, ele usou uma combinação de outras duas ferramentas com uma sensibilidade tátil que desafiava a lógica, alcançando a pressão exata apenas pelo sentir. Ele não reclamava, não confrontava. Sua resposta à mesquinhez era uma demonstração silenciosa e inabalável de maestria pura. Num final de tarde, Arthur encontrou Miguel sentado ao lado do motor, com os olhos fechados, apenas ouvindo. Ele se aproximou com 2 xícaras de café, entregando uma ao homem mais velho. Por um longo tempo, eles ficaram em silêncio, o único som sendo o zumbido distante das luzes de LED. "Você fala com eles, não é?" Arthur perguntou suavemente. Miguel abriu os olhos e deu um pequeno sorriso, o primeiro que Arthur via. "Eles falam comigo", corrigiu ele. "Cada motor tem uma voz, uma história. A maioria das pessoas hoje só aprende a ler os computadores. Elas se esqueceram de como ouvir." Naquele momento, Arthur sentiu uma conexão profunda, a redescoberta de uma verdade que o sucesso havia enterrado. Se a jornada deste homem e sua sabedoria silenciosa já tocaram seu coração, considere se inscrever. Cada nova inscrição é um voto de confiança para que possamos trazer mais relatos como este à luz. A presença de Miguel começou a causar problemas externos. Um cliente importante, um industrial rico e arrogante, viu Miguel trabalhando em seu Porsche e marchou furioso até o escritório de Arthur. "O que significa isso, Arthur? Eu pago uma fortuna por um serviço de elite, não para ter um mendigo que você pegou na rua colocando as mãos no meu carro. Isso vai destruir a reputação do seu negócio." Arthur, que no passado teria cedido para apaziguar um cliente, sentiu uma nova convicção. Ele se levantou e olhou o homem nos olhos. "Aquele homem", disse ele com uma calma glacial, "esqueceu mais sobre motores do que qualquer um de nós jamais saberá. Seu carro está nas melhores mãos possíveis. Se isso é um problema para você, talvez a Precision Motors não seja mais o lugar certo para o seu veículo." Enquanto trabalhava, os demônios do passado de Miguel vinham à tona. O som agudo de uma ferramenta pneumática o transportou para outro tempo, outro lugar.
Por um instante, a oficina de luxo desapareceu, substituída pelo cheiro de borracha queimada e chuva em asfalto quente. Ele viu o flash de metal retorcido, ouviu o silêncio ensurdecedor que se segue a um impacto violento e sentiu a dor paralisante da perda que o fez abandonar tudo. Ele piscou, as mãos tremendo levemente, e se forçou a voltar ao presente. Aquele motor não era apenas um desafio técnico, era um campo de batalha contra as memórias que o haviam mantido prisioneiro por 2 décadas. Consertar aquele carro era uma forma de começar a consertar a si mesmo, peça por peça. Aos poucos, a Ferrari começou a responder ao seu toque. O trabalho de Miguel era metódico, quase meditativo. Ele não trocava peças aleatoriamente. Ele as limpava, ajustava e recalibrava, tratando cada componente com uma reverência que beirava o sagrado. O lamento do motor, que só ele ouvira, começou a se transformar em um ronronar suave e equilibrado. Arthur passava horas observando, não como um chefe fiscalizando um funcionário, mas como um discípulo aprendendo com um mestre. Ele via nas mãos de Miguel não a sujeira da rua, mas a pureza de um propósito. A tensão na oficina mudava. O ceticismo dos outros mecânicos ainda estava lá, mas agora era tingido por uma relutante admiração. Eles estavam testemunhando algo que ia além da técnica, algo que se assemelhava a uma forma de arte esquecida. O golpe final veio na forma de uma McLaren F1 raríssima, uma besta de fibra de carbono e história que chegou à oficina em um silêncio mortal. O proprietário, um bilionário com mais influência do que paciência, havia deixado claro: o carro apresentava uma falha elétrica intermitente que os melhores especialistas do país não conseguiram diagnosticar. Se Arthur não resolvesse, um processo judicial milionário destruiria a Precision Motors e tudo o que ele construiu. Por 3 dias, a equipe de Ricardo se debruçou sobre a máquina, conectando scanners, desmontando painéis e trocando componentes caríssimos. O resultado foi um fracasso humilhante. A falha persistia. Um fantasma eletrônico zombando da tecnologia e da reputação da oficina. E o ar se tornou pesado com o cheiro de derrota e pânico iminente. No 4º dia, com o prazo se esgotando, Arthur tomou a decisão que selaria seu destino. Ele desceu até a oficina, onde seus mecânicos olhavam para o McLaren com uma mistura de medo e resignação. Ele caminhou até Miguel, que observava de longe, sem nunca ter se aproximado do carro por respeito. Arthur estendeu a chave eletrônica. "É seu", disse ele, sua voz baixa, mas firme, cortando o silêncio tenso. "Ninguém mais consegue. Faça o que você sabe fazer." Os funcionários olharam para ele como se tivesse enlouquecido. Entregar uma joia de milhões de dólares, o futuro da empresa, nas mãos de um ex-morador de rua era o ápice da insanidade. Mas nos olhos de Arthur não havia loucura, apenas uma fé desesperada e absoluta no homem que ouvia a alma das máquinas. Miguel não usou nenhum dos computadores de diagnóstico. Ele pediu apenas uma pequena lanterna e um multímetro simples. Por horas, ele se moveu ao redor do carro com a graça de um dançarino. Ele não olhava para o motor, ele o sentia. Seus dedos traçavam os chicotes elétricos como se estivesse lendo braille. Sua cabeça se inclinava, o ouvido quase tocando o chassi, escutando vibrações que ninguém mais percebia. Ele não estava procurando por um erro em um diagrama. Ele estava buscando uma dissonância na harmonia do carro. Os outros mecânicos observavam, primeiro com escárnio, depois com curiosidade e, finalmente, com um respeito mudo. Eles estavam testemunhando um método que nenhuma escola poderia ensinar, uma comunhão ancestral entre homem e máquina que parecia pertencer a outra era. Finalmente, após quase 8 horas, Miguel se levantou. Ele havia encontrado o problema.
um minúsculo fio de aterramento dentro de um chicote principal, que estava com a isolação gasta por uma vibração de fábrica, causando um curto quase indetectável apenas em certas frequências do motor. Era algo que nenhum scanner jamais encontraria. Com uma precisão cirúrgica, ele isolou o fio. Então, entrou no carro, inseriu a chave e a girou. O motor V12 despertou instantaneamente, não com um rugido, mas com uma sinfonia perfeitamente afinada, um som puro e contínuo que encheu a oficina. Ricardo, o mecânico-chefe, pálido e humilhado, aproximou-se e perguntou, sua voz mal saindo: "Quem é você, afinal?" Miguel olhou para as próprias mãos, agora limpas de graxa, e respondeu com uma calma serena: "Alguém que se esqueceu por muito tempo." Foi Arthur quem completou a história, sua voz ressoando com a emoção da descoberta. Ele havia passado a tarde pesquisando. O nome dele não é só Miguel, é Miguel Ângelo Correia, a lenda, o maior engenheiro de corridas que o Brasil já teve, desaparecido há 20 anos. O choque silenciou a todos. Miguel não olhou para eles, apenas para Arthur, e em seu olhar havia uma gratidão imensa por ter sido visto, não como uma lenda ou um mendigo, mas como um homem. É por histórias como a de Miguel, que nos lembram que a nossa verdadeira essência nunca se perde, que existimos. Se você acredita no poder das segundas chances, sua inscrição nos dá a força para continuar encontrando e compartilhando essas jornadas. A notícia sobre Miguel Ângelo Correia se espalhou como fogo em palha no exclusivo mundo dos supercarros. A Precision Motors não era mais apenas uma oficina de luxo. Tornou-se uma lenda. Clientes que antes ameaçavam ir embora, agora faziam fila, não apenas para o serviço impecável, mas pela chance de dizer que o próprio Lenda havia supervisionado o trabalho em seus veículos. Ricardo e os outros mecânicos, antes cheios de arrogância, agora seguiam Miguel com a devoção de acólitos. Ele não os repreendeu pelo passado. Em vez disso, ensinou-os com uma paciência infinita. Suas mãos, que antes eram motivo de escárnio, agora eram o centro das atenções, demonstrando técnicas que pareciam mais magia do que mecânica. Ele os ensinou a ouvir os motores, a sentir as vibrações e a tratar cada máquina não como um objeto, mas como um ser vivo com sua própria história e alma. Arthur, por sua vez, parecia um homem que havia despertado de um longo sono. A apatia em seus olhos foi substituída por um brilho vibrante de propósito. Ele passava menos tempo em seu escritório de vidro e mais tempo no chão da oficina, com as mangas da camisa dobradas e um pouco de graxa nas mãos. A Precision Motors deixou de ser apenas um negócio lucrativo para se tornar sua paixão redescoberta. Em uma conversa emocionada com Miguel, ele propôs a criação da Fundação Mãos de Lenda, um programa social integralmente financiado pela oficina, destinado a encontrar jovens talentosos em comunidades carentes e treiná-los para se tornarem os melhores mecânicos de alta performance do mundo. Não era caridade, era um investimento na próxima geração de artistas, uma forma de garantir que a chama que Miguel reacendeu nele nunca mais se apagasse. A oficina foi transformada. Uma nova ala foi construída, não com o mesmo brilho asséptico, mas com o calor da madeira e do aprendizado. Ali, na Academia Mãos de Lenda, Miguel, agora com uma aparência saudável e um sorriso sereno que raramente deixava seu rosto, ensinava a uma turma de jovens atentos. Eram garotos e garotas que, como ele um dia, haviam sido descartados pela sociedade, mas que agora, sob sua tutela, encontravam um caminho e uma dignidade. Ele não lhes entregava manuais. Ele lhes pedia para fechar os olhos e colocar as mãos sobre um motor frio, para sentir a promessa de potência que dormia ali dentro. Ele estava passando adiante mais do que conhecimento técnico, estava lhes devolvendo a capacidade de sonhar e a certeza de que o valor deles não estava em suas origens,
mas na paixão que carregavam no coração. 2 anos depois, Arthur e Miguel observavam da porta do escritório. A oficina zumbia com uma energia nova, uma mistura de profissionalismo de elite e camaradagem genuína. Um garoto tímido, com roupas gastas, parou na entrada, olhando com admiração para uma Lamborghini sendo ajustada. Antes que qualquer um dos veteranos pudesse dizer algo, um dos jovens aprendizes da primeira turma de Miguel se aproximou do garoto. Sorriu e estendeu uma mão limpa. "Gosta de motores? Entra aí. O professor vai adorar te conhecer." Histórias como esta nos lembram que a empatia é o motor mais poderoso de todos, capaz de consertar não apenas máquinas, mas vidas inteiras. Se a jornada de Miguel e Arthur também reacendeu algo em você, sua inscrição no canal nos dá o combustível para continuar compartilhando relatos de esperança e segundas chances.